Ibaxé. Ibaxé. Ibaxé-ô. Ibaxé-ô. Rodrigo, vamos dar continuidade então ao assunto Orúmila. Orúmila nós já falamos, né? Orúmila é um personagem histórico, é um personagem também que aparece nos mitos de Ifá. Eu acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é apontar essa diferença, que muitas vezes quem está começando a falar sobre isso, às vezes confunde ou não entende quem é Orúmila, quem é Ifá, o que é o Ifá. A gente podia falar disso, né? Exatamente, porque na verdade os nomes eles se confundem ao infinito, né? Falar de Ifá é falar de Orúmila, e falar de Orúmila é falar de Ifá. Porém, a articulação dessas palavras nas histórias não se dá dessa forma. Porque Ifá remete à literatura, remete ao sistema oracular, remete, como falamos em outro programa, à medicina. Sobre isso a gente falou da medicina, desculpa interromper, a gente falou da medicina daquela vez, mas medicina não como a medicina, a clínica. Não como nós entendemos a medicina como a ciência da cura, né, da cura científica. A gente podia até usar o recurso grego para pensar, o fármacon, né? O fármacon. Que é aquilo que gera realmente efeitos de cura, terapêuticos. Exatamente, que gera efeitos terapêuticos, efeitos de bem-estar. Mas, desculpa, aí além disso, então, Ifá é literatura, é medicina. E Orúmila surge sempre como esta figura que pode representar os seres humanos. Então, nos 256 do Ifá, Orúmila aparece em inúmeros poemas como um dos personagens, muitas vezes como o principal personagem, e na maior parte das vezes como a encarnação daquele Odu que está sendo falado. Então, quando nós falamos de Orúmila, nós falamos de um personagem que aparece nesses mitos, né, como o Babalaô. Orúmila, então, é tratado como Babalaô, ele encarna o Odu, Ifá, ele é o orixá, e Ifá é consultado por Orúmila. Então, Ifá é a medicina, o sistema oracular, Ifá é a literatura, entre outras tantas coisas, Ifá, e Orúmila acessa Ifá. Então, de certa maneira, a gente podia pensar que Ifá é o elemento essencial de Orúmila, porque cada orixá tem um elemento anímico, né? Algo que é fundamental para a sua identificação e existência. No caso de Orúmila, que é o orixá da sabedoria, do conhecimento, do bom uso da inteligência, Ifá é esse elemento. Você lembra que a gente falou da dificuldade da preservação da memória nas sociedades orais? O culto a Ifá, todo ele se baseia na interpretação de histórias, de mitos que compõem a sua mitologia. Nada mais coerente que Orúmila estivesse ligado à memória. Porque a gente pode dizer o seguinte: Orúmila é o orixá da literatura. Orúmila é o orixá responsável por cuidar da base literária do povo Yorubá. E essa base literária contém, como o Rogério falou, os fundamentos da sociedade Yorubá. Quer dizer, é muito bonito ver como é que uma sociedade que não escreve, né, tem um orixá que pode ser considerado o patrono da literatura. Exatamente. Né? Porque é deste outro tipo de conhecimento que falamos, né? De um conhecimento de uma literatura oral. Né? A gente podia, então, contar a história. Né? Vamos contar, porque vocês já podem imaginar o peso que tem, nesse contexto, os personagens e as circunstâncias que desenrolam nas histórias. Isso vai ficar para o próximo. Olha, próxima vez que a gente aparecer por aqui, a gente vai contar pelo menos uma grande história de Orúmila, muito representativa do seu papel, né? E depois a gente vai pensar e analisar essa história. Certo? Curte o nosso vídeo, assina o nosso canal. Acompanhe a gente lá nas redes sociais.